Bom, gente, retornando hoje, primeira reunião do Colégio de Líderes, um ano começando, uma semana já bastante movimentada, com algumas matérias que foram apreciadas no plenário, que ficaram pendentes do ano passado naquelas sessões da última semana. Com relação ao recesso, à volta dos trabalhos, o ato da mesa ele justifica-se só até o carnaval, né? Lógico que nós estamos todos esperando a diminuição de casos, a curva descer como vem demonstrando, a diminuição e a menor gravidade, para que nós possamos avaliar a volta dos trabalhos presenciais. O ato só dá respaldo até após o carnaval, tá? Então a gente continuará avaliando desta maneira. As matérias de hoje aí, algumas decisões de matérias a nível de projetos de lei de parlamentares, questões de meio ambiente, questões daqueles projetos de mulheres grávidas quando trabalham na pandemia, para fazer umas correções ali no texto do deputado Tiago Dimas, algumas matérias de cultura, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, foram citadas entre vários projetos que poderão estar na pauta da semana que vem, além dos remanescentes. Nós temos algumas pautas que estão aí com muita ebulição, eu sei que vocês vão perguntar, com relação à PEC dos combustíveis, com relação ao PLP 11, com relação talvez também às questões que são inerentes às matérias que têm circulado aí na imprensa das pautas mais nacionais, mas hoje aqui nós temos, consequentemente, a possível indicação já na semana que vem de um projeto que tranca a pauta, com urgência constitucional, que é um projeto de lei das garantias, que é o 4188, e as medidas provisórias, além dessa discussão que eu falei mais cedo com o presidente Pacheco, para que a gente tenha a oportunidade de reunirmos hoje ainda, para discutir uma estratégia. Não adianta essa discussão e briga de PECs, ou de hegemonia ou primazia de uma casa sobre a outra, quando eu acho que nós podemos resolver esse assunto, tanto dos ICMS, que hoje um meio de comunicação traz uma resposta e uma matéria muito clara de quanto se arrecadou com o ICMS no ano de 21, quase 110 bilhões de reais contra 80 bilhões de reais do ano de 2020. Então, um acréscimo de 36% na arrecadação, o que reafirma que este é um imposto que está pesando no bolso dos brasileiros e que carece de uma reflexão por parte dos governadores, sem nenhum tipo de politização. Vem falando isso há mais de 6 meses e agora parece que está ficando claro que isso é uma coisa, um imposto que precisa ser revisto, que precisa ser analisado. Há a questão dos impostos federais e se nós pudermos aproveitar no PLP, que já está no Senado, num texto acordado como nós fizemos hoje nos medicamentos quimioterápicos orais, que rejeitamos um veto de um projeto que iria causar só demora, atraso, inexequível, e negociamos uma medida provisória que foi votada na Câmara, no Senado e corroborada em uma parte nas votações na relatoria da deputada Silvia Cristina. Então que 2022 impere, comece com muito diálogo, com muita harmonia, com muita conversa, para que com a eminente baixa do dólar, que hoje estava aí em 5,17, 5,15, com a diminuição da inflação e com a correção de alguns índices de produção e de toda a situação que a pandemia nos causou no mundo, a gente possa ter um ano com foco e resolver os problemas do Brasil de maneira organizada, sem assodamento, dando hoje aqui as boas-vindas aos novos líderes e a despedida dos líderes que nos deixam, a permanência dos que ficam e imbuído sempre no trabalho de muita conversa. Semana que vem nós deveremos estar já discutindo as comissões para o ano de 22, na próxima quarta-feira. Nós temos aí a notícia da fusão do DEM com o PSL, criando-se na casa um novo partido, União Brasil, e nós temos aí as perspectivas de federações da decisão do Supremo. Não a lei que a gente aprovou, nem a liminar que tinha, numa modulação que ainda será analisada, mas que já vale aí com prazo de maio, dando a oportunidade de partidos que pensam igual possam se fundir. Há um assunto que eu queria chamar a atenção de todos vocês, que é uma discussão que a Câmara vai propor, vai tentar se unir ao Senado para que o Congresso faça,
de pegarmos os meses de março, abril, maio e junho, para discutirmos o semipresidencialismo sem nenhum tipo de pressão de votação, sem nenhum tipo de texto pronto e sem perspectiva, inclusive, de votação antes da eleição, para que a gente possa deixar qualquer texto que seja discutido e analisado e escolhido pelos parlamentares para ser votado, inclusive, com um Congresso novo, que seja escolhido em outubro. Mas seria uma proposta de alteração de sistema de governo para 2030, tirando o debate dessa eleição, tirando o debate de 26, não fulanizando a discussão e fazendo um debate de alto nível no contraturno dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Então, fico à disposição dos senhores para que a gente possa responder, senhoras, as perguntas rapidamente, gente, que eu tenho uma reunião, mas em linhas gerais, nessa linha que nós vamos conduzir os trabalhos na Câmara. Há muita preocupação no Ministério da Economia em relação ao fato fiscal, né? Uma delas até ganhou o apelido de kamikaze, né? Eu queria saber como o senhor vê esse perigo, o que o senhor tem dito para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e como você avalia a PEC da Câmara? Olha, eu sempre digo e costumo repetir com muita ênfase que as PECs nunca saem como chegam, né? Então a gente não deve fazer juízo de valor. Um texto de PEC, na Câmara, ele tem uma complexidade de tramitação muito forte. Ele entra na CCJ, vão ser analisados ali os critérios de constitucionalidade, de admissibilidade, né? Depois ele vai para uma comissão especial, onde ela pode ser 100% modificada. O que mais importante do que os textos das PECs e das ilações e das confusões que possam causar no sistema atual, é nós encontrarmos uma saída para o problema que existe. Nós temos um problema de inflação, nós temos um problema de alta de juros, nós temos um problema de impacto dos combustíveis na inflação, nós temos um problema do dólar e do petróleo nos combustíveis e um problema de inflação mundial. Então, todos temos que fazer o dever de casa. Na questão dos combustíveis, eu acho que se nós já tivéssemos findado a discussão do ICMS, a pressão já tinha diminuído. E o governo federal está se propondo a discutir os seus impostos nos combustíveis e no gás de cozinha. Então, se nós conseguirmos juntar todas essas situações no PLP, é mais rápido, com um quórum menos qualificado, de uma maneira mais apropriada do que uma discussão numa PEC numa casa com a outra, que depois tem que se encontrar, se identificar, textos iguais, demorará muito mais, se perderá muito mais tempo numa coisa que pode ser resolvida de maneira mais pragmática. Aproveitar o PLP que já está lá. Que nós já votamos aqui, que pode ser modificado no Senado, porque na nossa visão, se ele fosse aprovado em 22, ele causaria mais efeitos benéficos à população, porque ele contaria a média de 19 e 20, com preços menores. Quando ele vai pegar a média de 20 e 21, ele vai praticamente pegar o ápice da pandemia no ano de 21 e não teria tanto efeito. Então, mas o Senado pode modificar isso, pode alterar o projeto, nós estamos abertos a essa construção. Conversarei com o presidente Pacheco para que ele conduza o Senado e eu a Câmara, para que a gente chegue num ponto de convergência a respeito desse assunto que machuca muito, principalmente a classe mais sofrida economicamente do Brasil. Qual presidente? Bolsonaro não conversei com o presidente sobre esse assunto. Absolutamente. Presidente, diante desse cenário, a expectativa que vote ainda até março, as duas casas? O quê? Não, o PLP ele pode ser votado rapidamente, né? É a expectativa que finaliza? Não, eu acho que tudo tem que começar por uma conversa. Nós faremos hoje ou começo da semana, se pudermos hoje, para que discutamos uma saída para isso. E se nós encontrarmos uma saída no PLP, gente, é imensamente mais econômico do processo legislativo. Se nós encontrarmos uma saída que justifique isso, acho que essa saída tem que ser negociada pelas duas casas, sem vaidades, sem protagonismo individualmente falando, e que a gente tenha uma solução prática a respeito desse assunto, que eu acho que todo mundo quer, né? Críticas aqui, críticas ali, essas questões têm que ser conduzidas de maneira que nós tiremos a pressão, né, dos combustíveis da inflação. Eu tive a informação de que essa PEC foi aprovada ontem na comissão especial. Não é uma PEC polêmica, não é uma PEC que tenha nenhum efeito dirigido para ninguém, como se especula. Eu acho que é uma correção da PEC da Bengala lá atrás, porque nós tínhamos
uma idade máxima de 75 anos com a idade máxima de admissão nos tribunais, que são estaduais, federais ou os tribunais superiores, de 65, ou seja, tinha um gap aí de 5 anos. Nós votamos a PEC da Bengala para 75 e não corrigimos a distorção. Então isso houve um embarreiramento nas carreiras jurídicas dos tribunais de justiça, dos tribunais de contas, dos tribunais regionais, dos tribunais superiores. Eu acho que o Congresso pode corrigir essa falha de maneira rápida, porque eu não vejo polêmica nessa PEC. Mas foi falado, por exemplo, já levar para o plenário, porque ela já está pronta, né? Já poderia assistir. Ela, como outras, né? Hoje ninguém tratou desse assunto aqui na reunião de líderes, mas ela está apta e pronta para ir para o plenário a qualquer momento. Jogos ficou naquelas pautas da última sessão e tão logo o texto esteja realmente bem solidificado pelo relator, ele pode estar no plenário na próxima semana ou ainda em fevereiro agora. Porque nós fizemos o acordo, inclusive exaurindo a discussão para votar no início desse ano. Então, no início desse ano nós já cumprimos o compromisso do acordo que foi os defensivos agrícolas, que o Brasil é um país eminentemente de produção agrícola, com uma grande produção agrícola. Nós precisamos ter cuidado com esses critérios que formam a base da produção do Brasil, olhando para os critérios da preservação ambiental, não tenho dúvida disso, e o projeto trata disso, como outros assuntos, como, por exemplo, nós somos um país de produção agrícola fortíssimo, onde dependemos de 85% da importação de toda a parte de adubos, dos componentes de adubos que fazem os nossos fertilizantes. Então nós temos uma produção especial, espetacular, e somos reféns do mundo porque nós não utilizamos as nossas jazidas de produção e de exploração, por exemplo, de potássio, como fósforo e outros que compõem. Presidente, não entendi. Ficou acordado que vai votar na semana que vem, que pode votar o quê? Na reunião dos jogos? Não tratou-se dos jogos na reunião de líderes, mas o que eu estou dizendo é que como os jogos já entrou, já foi lido o parecer, já encerrou a discussão e tinha acordo para se votar no início desse ano, ele pode entrar a qualquer momento. Ele já está na pauta. Mas com os ajustes que o relator está fazendo... Não, ele está terminando o texto porque ele já foi lido e discutido. Ele pode ser votado para evitar destaques, pode ficar modificações ou aprimorar. O relator ainda pode fazer isso. Presidente, ainda sobre combustíveis, o PLP que o senhor mencionou do Senado é o do ICMS ou... É o PLP 11 do ICMS. ICMS. Que cabe toda essa discussão de imposto, ele trata de imposto, e o Senado é quem tem também a autoridade, inclusive para mexer em alíquota de ICMS, coisa que nós não fizemos. Nós iríamos fazer uma média dos preços, congelar os preços, e o ICMS que cada estado escolhesse a sua alíquota faria a incidência sobre. Mas o Senado, inclusive, pode mexer na alíquota de ICMS, que eu não sei se terá essa disposição. Mas também cabe no Senado a discussão dos impostos federais no PLP. E o PLP da conta de compensação, o que o senhor acha? Não, eu não conheço o texto na sua plenitude para conversar agora. A Câmara volta presencialmente depois do Carnaval? Eu já respondi sobre isso, né? O ato só respalda até o Carnaval, depois a gente vai ter que analisar de acordo com a curva, tanto de transmissão quanto da situação da Covid como um todo. Tá bom, gente? O presidente Pacheco pode ser hoje ou semana Eu liguei para ele, para que ele está lá numa sessão de promulgação de uma PEC, tem a sessão do Senado, eu vou para uma reunião na residência oficial e talvez nós nos encontremos ainda hoje. Uma última coisa, presidente. O senhor falou do União Brasil, que foi chancelado pelo TSE e que vai ser discutido uma nova configuração das indicações para a comissão. Os acordos que foram feitos no passado... devem ser cumpridos, se depender de mim. Por exemplo, Vitor Hugo... Eu não fulanizo o nome, né? O acordo é partido, tá? Só que no PSL antigo, o acordo claro era que uma parte do partido que representava a ala mais bivarista ficou com a mesa e a ouvidoria. E a parte mais bolsonarista ficou com a liderança e as comissões. Então, a gente tem que ver como é que vão ficar essas composições, porque muitos deputados vão sair, muitos deputados vão permanecer. Então, depois desse desenho, eu defenderei o cumprimento do acordo. A Comissão de Justiça será, se depender de mim, entregue ao PSL. E ao PSL, que agora é a União Brasil, e vamos ter que conversar com o líder para determinar essa situação. Mas, e aí o Vitor Hugo? Questão que o senhor já até explicou algumas vezes. Se a pessoa é do União Brasil, mas sai do União Brasil depois de presidente, ela em tese perderia essa presidência, né? A gente tem que analisar esses casos regimentalmente, né? Todos os deputados que são eleitos para cargos na Câmara
seja da mesa diretora, seja das comissões, quando eles são eleitos na representação de algum partido, eles deixam esse partido, tem que se ter uma análise dessa situação. O partido pode ceder, não pode ceder, algum parlamentar pode pedir, não pode pedir, então é uma discussão que tem que ser ter. Agora, geralmente, quando há mudança de partido com presidência de comissão, geralmente os presidentes que saem do partido, eles entregam a presidência, mas isso tem que ser analisado, se há algum precedente, se não há. Por isso que a gente precisa dessa reunião na quarta-feira para resolver isso.